tratando. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, olha, se nós estamos sem disciplina e todos são participantes da disciplina, sois então e não filhos. E aqui nós começamos a ver muita diferença. Porque as pessoas pensam, né, não aceitam, não querem, não se submetem, são corrigidos pelo Senhor, né? A vida, os acontecimentos da vida os leva a entender que é um chamado de Deus. Eu sempre digo, irmãos, quando certas coisas acontecem, nós temos que ficar muito atentos, se não é o Senhor nos corrigindo. Não é o Senhor nos chamando, querendo nos colocar nos trilhos da vida, para que nós não venhamos sair fora do propósito de Deus. Nem tudo é o diabo, nem tudo é Satanás, nem tudo é o inimigo. Algumas coisas são consequências de posições, atitudes, decisões que nós tomamos, né? Que tem consequências. Que tem consequências. Se você pegar um fio de luz desencapado e segurar os dois na mão, sabendo que ele está ligado na alta tensão, você sabe que você vai tomar o quê? Então, por que segurar? Se você sabe que Deus corrige, se nós sabemos que Deus corrige, e Ele nos corrige para o nosso próprio bem, por que ainda insistimos em certos erros? Por que insistimos em certas atitudes que só vão nos fazer nós chegarmos diante de Deus e termos que enfrentar as consequências? Adão sabia que não era para comer do fruto da árvore. Acã sabia que não era para pegar nenhum despojo. Mas ele pegou. Nós vamos ver muitas passagens bíblicas, muitos personagens bíblicos que sabiam que não era para fazer. Fizeram e acabaram o quê? Sofrendo a correção. Vamos para frente. Além do que tivemos nossos pais, aqui ele vai falar dos nossos pais, mas o versículo 10, lá no finalzinho vai dizer: porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, está falando dos pais, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente ou no momento não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ele. A intenção da correção é para nos, como disse, repito, colocar nos trilhos da vida. No caminho do Senhor. No caminho da santificação, da pureza, que nos leva ao Senhor uma vida desta forma. Então aqui ele diz, o escritor da lição, ele vai dizer que ele gostaria de explicar um pouco a respeito do porquê de termos lutas e suas finalidades. Embora o título seja um questionamento, veremos que os pontos desta lição nos mostram que há propósito de Deus para nós. Pois Paulo diz: todas as coisas colaboram para o bem daqueles que são chamados segundo o decreto de Deus. E isto é uma realidade. Ainda que tenhamos esse versículo que nos esclarece o motivo de algumas coisas acontecerem de forma contrária à nossa vontade. E sabendo que quando se trata de dificuldades, é relutante aceitar. E por isso, às vezes, até questionamos
o controle de Deus sobre nossas vidas. Penso que os pontos a seguir nos darão uma luz a respeito do porquê das lutas. Há coisas que nós procuramos, há coisas que nós nos enredamos, nos envolvemos sem necessidade. Vou dar um exemplo. Tem uma briga na vizinhança. Você lá chega lá e se mete na briga da vizinhança. Dali um pouco, um puxa uma faca, outro puxa um revólver. Dali um pouco, só para você uma bala perdida. Pergunto, o que tinha que fazer lá? Tinha necessidade de ir lá? Não, mas eu vou lá ver. Curiosidade. Não, mas todos nós somos curiosos. Somos enfiados. Nós não temos nada a ver com o assunto. Mas o assunto aconteceu lá com fulano. O que nós temos que ver com isso? A Bíblia vai nos dizer que nós não devemos nos envolver em negócios alheios. É particular das pessoas. É particular de cada um. Então vamos nos preservar. Preservar o nosso emocional. Vamos preservar o nosso coração. O que cabe a mim fazer, o que cabe, creio que a você, mas vou falar mais particularmente de mim, é orar. É orar. É clamar a Deus. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, por bondade e misericórdia, dá uma solução para esse problema, mas não nos envolvermos, não nos metermos. É o particular do fulano, da fulana, é particular do ciclano, é dele, ele resolve. Né? Minha afinada avózinha sempre dizia que quem procura chifre em cabeça de cavalo, encontra. Encontra. É um dizer dela. Mas encontra, porque procurou, não tinha nada que se meter. E muitas vezes acontece conosco. Não nos envolvemos em negócio alheio. Eu tenho a minha vida, que já é um problemão. Eu já tenho a minha casa, que já é outro problemão. Então eu não preciso me meter nos negócios alheios. Porque tem pessoas que são peritos em dar conselho aos outros, menos para se aconselhar a si próprio. São expertos em aconselhar os outros nos seus assuntos, mas acabam se envolvendo. Mas eu fiz porque fulano me disse. Porque fulano, Beltrano me disse. Nem tudo que brilha é ouro. Então, não nos envolvemos em negócios alheios. É particular em lutas dos outros. Nós já temos as nossas lutas. Além de ter as minhas lutas, para que eu vou procurar outras? Pode falar, irmã Tânia. Poupou. Uhum. Viu? Claro. São coisas, irmãos, que nós precisamos entender. Por exemplo, se às vezes as lutas são consequências dos nossos maus atos, e por isso a vara de Deus precisa ser aplicada para que possamos refletir a respeito dos nossos maus caminhos e, em tempo de corrigir-nos, e assim evitar um mal ainda maior.
ainda evitarmos um mal maior. Então, as lutas, às vezes, irmãos, elas vêm para nós, né, como consequência dos nossos, como estava dizendo, dos nossos maus atos. Eu tenho uma cena de uma pessoa que estava saindo, estava saindo da igreja ou estava andando? A Isabel vai se lembrar do assunto e vai me ajudar. E passou e tinha dois homens brigando, e um parece que deu uma facada no outro, e a pessoa se meteu e disse, por que está fazendo isso para o outro, coitado? Ela estava saindo da igreja? Ou estava saindo da igreja. Saiu do culto, viu uma briga, olhou, foi em cima e perguntou, mas por que tu fez isso para o pobre coitado? Arriscando ainda sobrar uma facada para ela. Né? Então, não temos que, já temos lutas demais, problemas demais para nos metermos com outras coisas que não devemos. E uma coisa é certa, irmãos, Deus trata com cada um individual. Deus trata com cada um individual. Se eu errar, Deus trata comigo. Se você erra, Deus vai tratar com você. Não porque Ele é um Deus mau, porque Ele é um Deus bravo, não. É porque Ele quer nos corrigir e trazer para mais perto de si, porque Ele nos ama. Ele não quer que nós nos percamos. Então, irmãos, nós precisamos entender que os nossos maus caminhos, nós tomamos aquele rumo, nós pegamos aquela estrada, nós achamos, eu acho que é assim, eu tenho muito problema com isso, eu acho. Não, mas eu acho que é assim. Sempre foi assim. Mas esse sempre foi assim foi correto? Esse meu sempre acho que foi assim, será que é o correto? Vamos parar e analisar o que de bom trouxe e o que de prejuízo trouxe. Mas sempre foi assim. Esse sempre foi assim trouxe benefício ou só trouxe prejuízos? Parece que nós não olhamos o resultado daquilo. Né? Nós não paramos para ver o resultado. Porque em meio ao momento do problema, da dificuldade, a decisão que nós temos que tomar é o resultado final do problema. Explico. Se eu tomar uma decisão em meio ao problema, sem pensar, sem refletir, sem buscar conselho, sem clamar a Deus, o resultado, só se a misericórdia de Deus estiver ali, pode ser trágico. Agora, se eu orar, se eu clamar a Deus, se eu buscar o Senhor, se eu rogar a Deus de todo o meu coração, Senhor, é um baita de um problema, é uma dificuldade que eu não sei como resolver, Senhor. O Senhor sabe que eu não procurei esse problema, ele veio. E agora o que eu faço? Que caminho eu pego? Que decisão eu tomo? Tem um outro resultado, com certeza. Porque o Senhor vai nos aconselhar. O Senhor vai falar conosco. Mas eu preciso da resposta para amanhã. O problema é que nós não sabemos esperar até amanhã. Nós queremos agora. Nós queremos agora uma decisão, porque nós queremos nos livrar do problema. E às vezes esse problema é nós que fomos procurá-lo. Foi nós que causamos esse problema. E queremos que Deus resolva para nós. Queremos que Deus, chegamos assim e dizemos assim, pega aí que o filho é teu. Pega aí que o problema é teu. Senhor, eu sou teu servo, teu filho, o problema é teu. Pega aí. Eu quero a solução. Não é assim. Uma compra errada, paga-se a compra errada. Não, mas agora não deu o negócio, não deu. Mas você não vai pagar? Qual é a consequência do não pagar?
Caloteiro, sem vergonha, é lá da igreja tal, né? O nome vai isso, o nome vai aquilo. Não pode aquilo, não pode aquele outro por causa de uma decisão que foi tomada errada. Pastor, nunca aconteceu com o senhor? Várias vezes. Assim como aconteceu várias vezes com você. Então nós podemos falar de decisões, de problemas que nós somos penalizados por nossas maus escolhas. Por tomarmos uma decisão, uma escolha errada. Tomarmos uma posição, não é assim mesmo. Ponto final, acabou. Só que o problema, ele não ficou só ali. Ele começou a crescer. Crescer, crescer e como nós dizemos, acabou se tornando uma bola de neve tão grande. E agora o que eu faço? E é um problema, não é só numa área financeira, não é só numa área conjugal, não é só numa área social. Ela é ampla. Todas as decisões erradas, todas as atitudes erradas podem nos levar a isso. Podemos perder bons amigos, podemos perder familiares. Quando digo perder, não é porque morreram, mas laços podem ser cortados, amizades podem ser desfeitas, confiança pode ser perdida. Por quê? Porque eu achei que era assim. Porque eu tomei a decisão assim. Então, quando eu tomo a decisão, eu também arco com as consequências das minhas decisões. Ah, mas você escolhe um carro errado? Ah, mas eu fui na loja, comprei esse carro porque eu gostei desse. Eu sentei no carro, dei uma volta no carro e eu comprei o carro e agora o carro, dali um mês, deu um problema. Ah, mas eu fiz uma escolha errada. Agora você tem duas coisas. Consertar o problema do carro e continuar com o carro. Até pagar ou até vender. E ele vai ficar com você um bom tempo. Não é assim? Você foi na loja, comprou, o feijão tá R$1,99 o quilo do feijão. Tá baratíssimo o quilo do feijão. Aí você vai lá, pega o feijão e bota o feijão a cozinhar. Você colocou o feijão às 11 horas para cozinhar o feijão. Né? Deu meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas e o feijão ainda está na panela fazendo blu, 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 fervendo. Não, mas o feijão era bom de preço. Maduro, velho. E agora, vai botar o resto do feijão fora? Ah, mas só custou R$1,99. Mas foi R$1,99 que foi. E assim são em várias coisas, irmãos. Por quê? Porque nós tomamos decisões erradas e somos penalizados pelos nossos erros, pelas nossas atitudes que tomamos. Estou dando exemplos tão pequenos, tão fácil assim para nós entendermos também que em outras questões, em outras áreas da vida também são a mesma coisa. A Bíblia nos ensina que devemos então açoitar com vara os nossos filhos, né? A fim de corrigi-los em determinadas situações. Não é assim que o pai faz? Corrige o menino, corrige o filho. Mas e quando Deus vai nos corrigir pelos nossos erros? Como é que é? Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou teu filho. Eu sou um pobre coitado, eu sou um miserável, Senhor. Ou seja, nós queremos barganhar com Deus, nos fazendo lá, nos humilhando lá, para nós não sermos penalizados. Mas nós, como pai, corrigimos. Não, tu errou. Nós queremos dar o exemplo, né?
Belo exemplo. Não, o pai vai ter que corrigir porque tu tem que aprender. Agora, quando nós, com relação a Deus, somos corrigidos, nós não queremos ser corrigidos. E a Bíblia diz que aquele que não aceita a correção é o quê? Bastardo, não é filho. Opa! Aqui também corremos problemas. Você vai dizer, o meu filho não quer ser corrigido, eu quero corrigir ele é um bastardo. Eu vou deserdar ele, eu vou deserdar ela. Não quero mais esse filho. Você faz assim? Não. Você vai insistir ainda com ele. E Deus muitas vezes insiste com nós. Tentando fazer nós acordarmos, abrirmos os nossos olhos. Ou segundo, os problemas, quais os motivos das lutas? Para fazer-nos participantes do seu ministério. O primeiro, então, é para nos penalizar. Né? Qual é o motivo? Para nos corrigir dos nossos erros. Você fez sabendo que é errado. Você descumpriu a palavra, você sabia que era errado. Você sabia que não matar, não roubar. São erros. Samuel disse para ele, olha, vai em tal lugar, é para passar todo mundo a fio de espada, não é para sobrar nenhum. Aí quando eles marcaram o dia para se chegar, para se encontrar, Saul chegou primeiro, depois chegou Samuel, e Samuel disse, que barulho é esse que eu estou escutando? O povo decidiu, olha só, que é tunda de laço no Saul. Né? Não, o povo decidiu poupar o gado, as ovelhas, os bois, para sacrificar ao Senhor teu. Ele já nem tirou o corpo fora. Pastor, eu não sei, o senhor que sabe. Eu não sei, né? Eu só estou. Saúl disse assim para Samuel, ó. O povo resolveu aí guardar aí para sacrificar ao Senhor teu Deus. É o melhor. O povo sacrificou o pior. Tirou lá os meio tortinho, meio os manquinhos e poupou o melhor aí para sacrificar ao Senhor teu Deus. Daí as ofertas para te sacrificar. Dali um pouco aparece quem que aparece na cena? Que era para ter sido passado a fio da espada também? O rei se apresenta. Não, porque não sei o que. Não tem. Pegou a espada e passou-lhe na buchada. Porque a ordem era exterminar. Quando Deus diz não, é não. Quando Deus diz não faça, não faça. Mas eu acho, você não acha nada. A autoridade maior é Deus, é a palavra do Senhor. O meu achar fica comigo lá no meu interior. Mas eu pensou errado. Deus disse é por aqui, não é por ali. Mas eu estava pensando, e aí no meu pensar eu achei. Está errado. Não é assim. Naquele dia, o que aconteceu com Saul? Naquele dia dessa decisão, o que aconteceu com Saul? Deus o rejeitou como rei. Consequência da atitude, da decisão, do que eu pensei, do que eu achei, foi Deus rejeitou Saul como rei. A ordem era clara. A ordem era claríssima.
Mas assim acontece conosco. Né? Assim acontece comigo. Assim acontece com você. Você que está aqui na igreja, você que está em casa, quando tomamos nossas decisões erradas. E aí depois nós queremos chorar. E dizer, ninguém me compreende, ninguém me entende. Todo mundo compreende, todo mundo entende. Só eu que não entendi ainda. E Deus disse não. E o não de Deus não é para me colocar lá para baixo. O não de Deus não é para me frustrar. O não de Deus é para preservar a minha vida para aquilo que está à frente. Porque eu não sei o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Mas Deus sabe o que vai acontecer, porque Ele conhece o dia de amanhã. Eu não sei. Eu posso até pensar, posso até planejar, mas eu não sei se vai dar certo. Então, para fazermos participantes do seu ministério, é por meio das lutas que nossas vidas alcançam maturidade espiritual. Agora aqui essas lutas são aquelas lutas que nós enfrentamos, irmãos, por sermos fiéis a Deus, por sermos constantes na presença de Deus, por sermos homens e mulheres que buscam a presença de Deus e sobrevêm ou vêm em nós, para nós, aquelas lutas, aquelas dificuldades. E elas são também para nos fazer alcançar maturidade diante de Deus. E essa maturidade vai nos fazer crescer, sermos mais fortes, sermos mais firmes e sermos mais constantes no Senhor. Porque nós vamos alcançar de tal modo, ou de tal maneira, um nível de maturidade que sempre vai nos fazer recorrer ao Senhor. Jamais tomaremos decisões de nós mesmos, sem consultarmos o Senhor, sem buscarmos do Senhor uma resposta. Pode levar um mês, pode levar, mas Senhor, a resposta é para amanhã, mas faz um mês que eu estou buscando. Continue buscando, que amanhã a resposta vem. Amanhã eu vou levantar, abrir os olhos, me acordar, o novo dia, a minha mente está. Eu sei que tem aquele problema, mas a resposta vai vir. A solução vai vir. As palavras certas vão vir. E olha só o que diz. E todas essas que alcançam esse estado são pessoas muito usadas por Deus, pois através das mais diversas lutas, sua fé é forjada, levando a experiências que poucos podem ter e entender. Cada um é individual, pode ser parecido, mas eu vou passar de uma forma e você vai passar de outra forma. Deus forjou, ou homens no passado foram forjados, mulheres no passado foram forjados em meio às lutas e às adversidades da vida e sobreviveram. E aqui está, na palavra de Deus, o nome de muitos homens e de muitas mulheres, servos e servas de Deus, que foram fiéis, passaram até mesmo pelo fio de espada. Lá na galeria dos heróis em Hebreus nós vamos ver muitos homens e mulheres que receberam seus mortos porque não negaram a sua fé, foram fiéis a Deus, ou seja, em meio às lutas, às dificuldades, eles cresceram, eles amadureceram, ao ponto de não retroceder, de não negar o nome do Senhor, de não abandonar a sua fé, de não largar a sua cruz em meio às lutas. Hoje qualquer coisinha, eu não vou mais na igreja, eu não quero mais saber da igreja, eu não quero mais saber de Jesus, eu não quero mais saber disso, eu não quero mais saber de quê. Por quê? Porque o vento não está soprando a favor de si. O vento é contrário nesse momento. É uma luta, é uma adversidade, mas o que importa é como eu vou passar isso. E essa luta, irmão,
irmã, é para fazer nós amadurecermos na presença do Senhor. É para nós continuarmos clamando a Deus. É para nós continuarmos humilhando ao Senhor. É como que eu falei na quinta-feira a respeito de Paulo. O espinho da carne de Paulo. Paulo tinha um espinho na sua carne. E este espinho, ele vai dizer que era o quê? Era um mensageiro de quem? E aquilo servia para fazer o que na sua vida? Esbofeteá-lo. Estar ali. Mas ele, o que ele fez? O que ele foi fazer? Ele foi para a oração. Lembra dos 5 pontos? Ou 4 pontos, se não falha a memória? Espinho, oração, graça. E o espinho estava ali. E ele, sabendo que o espinho estava ali, ele foi buscar a Deus. Nós sabendo que a luta está ali, é acirrada, é um problema, é uma dificuldade, vá buscar Deus, vá clamar ao Senhor. É entre você e Deus. Ah, seu pastor, eu peço oração, vamos orar. Mas a luta não é minha, a luta é sua. Eu posso lhe ajudar em oração, clamando a Deus por você, você por mim, enfim, uns pelos outros, orai uns pelos outros, isso é uma ordenança bíblica, mas nós precisamos entender que a luta ainda continua sendo minha, a dificuldade ainda continua sendo minha, e a experiência vai ser minha, e depois de passar pelo vale, depois de passar pela tormenta, eu ainda vou cantar o cântico de vitória, e vou testificar que aquela experiência minha serviu para mim crescer. Porque Deus não nos chamou para a derrota. Nós somos derrotados porque desistimos. Né? E Paulo vai dizer assim, que as suas lutas, ele chega a falar, ou como vou colocar aqui, ele chega a dizer que as suas lutas, ele compara as suas lutas como um combate. Não é assim que Paulo faz? Porque ele disse, eu combati o bom combate. Eu não sei por que eu sofro, eu não sei por que é isso, eu não sei por que... São combates, irmãos. E eles são para fazer eu e você crescer. Quanto mais nós descemos na presença de Deus, quanto mais nós nos humilhamos ao Senhor, mais nós crescemos em maturidade na presença do Senhor. Mais em maturidade nós crescemos na presença de Deus. Todos os apóstolos foram provados entre açoites, torturas e morte, tornaram-se por causa da fé em homens dos quais o mundo não era digno de tê-los. Olha bem. Mas hoje qualquer coisinha é um motivo. Não apertou minha mão na porta da igreja? Não me olhou nos olhos, não me dirigiu a palavra, o irmão estava conversando com o fulano lá, e eu passei, e o irmão nem embora. Não, mas o irmão às vezes nem prestou atenção. Passei na rua e o irmão nem me viu. São desculpas. Repito, está procurando chifre em cabeça de cavalo. Que não existe. Está procurando o que não existe. Mas ele quer argumentar um motivo. Ela quer argumentar algum motivo. E os nossos motivos, as nossas alegações diante de Deus, são trapos. Não servem para nada. Por quê? Porque Deus sabe todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Olha só, irmãos. Ele diz aqui, quando falo em ter participação, incluo salvação de almas. Tomo como exemplo a vida de aí ele fala, ex-colega, né, que passou por uma dificuldade, ele narra aqui a sua dificuldade, quando então coloca para uma irmã que passou, creio, pelo mesmo problema, né? Colocou pelo mesmo problema, ou aquilo que ele havia perdido, aquilo que ele havia passado. E ele então conta a sua experiência. E a sua experiência foi ter que perdoar. Né? Ter que perdoar.
É difícil? É difícil. Só a graça de Deus, só a misericórdia de Deus, irmão. Mas foi uma luta que não foi procurada. Não foi lá, eu vou procurar isso. Não, aconteceu. Foi uma tragédia de ambos os lados. Mas agora cabe a mim, como cristão, mediante ao problema e à dificuldade, reagir de uma forma correta, com maturidade, ser um exemplo, como diz a Bíblia, exemplo dos fiéis. E só um pouquinho. Exemplo dos fiéis. Para quê? Não é fácil. No caso que está aí na revista, não é fácil. Mas ser um exemplo. Por quê? Só pode ser exemplo quem já passou pelo problema. E qual foi a forma que passou? No caso, esse aconselhando a irmã, levando a irmã a entender que o perdão era o melhor caminho. Fala, irmão. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Eu acho que mais ela conseguiu um entendimento de como perdoar, né? Porque às vezes nós temos aquele pensamento assim de pagar na mesma moeda, né? Olho por olho, dente por dente, fez, vai ter que pagar, vai ter que agonizar, vai ter. E o exemplo de Jesus é o exemplo maior, né? Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Com certeza. Exato. Sim. E é possível. Exato. Exato. Só que esta questão, assim, penso eu, que isso é uma obra de Deus na minha vida, na vida de cada um. Porque de mim próprio eu não tenho condições. Humanamente nós não temos condições de perdoar. Mas quando a obra de Deus, do Espírito Santo na minha vida, no meu coração, faz entender o quanto eu sou errado, o quanto eu cometo as coisas erradas e o quanto Deus me perdoa. Eu só vou dar o perdão para a pessoa quando eu experimento ser perdoado. E quando eu experimento o perdão de Deus real na minha vida, que daí eu tenho consciência que eu estou perdoado, eu passo a perdoar. Foi o que Jesus tentou ou ensina na oração do Pai Nosso: perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem tem me ofendido. Então eu só posso perdoar a quem me ofende quando eu experimento na minha vida, no meu coração, que fui perdoado. Eu sei que eu não sou, vamos dizer assim, eu sou um traste, vou usar a expressão aqui. Eu fiz coisas terríveis. Agora, em Cristo, eu fui perdoado. Eu senti que eu fui perdoado. Deus, Cristo, perdoou meus pecados, minhas faltas, meus erros. Então agora eu passo. Humanamente não é fácil. Somente quem já passou por tal situação sabe como saiu de lá. Né? Eu sou daquele que eu perdoo, mas não preciso ter mais contato. O perdão não me leva a ter contato. O perdão é uma questão que eu perdoei, está perdoado, não tenho mais na minha mente, não tenho mais na minha consciência, mas não quer dizer que agora eu preciso conviver. Eu penso assim, Fábio. Sim.
Exato. Gravíssimo. Mínimas coisas, exatamente. Ninguém vai esquecer. Exato. Marcou. Isso. Nenhuma raiz, não vai ter nenhuma raiz de amargura. Isto. Uhum. Isto. Isso. Vou para o túmulo, levo para o túmulo e não, lá no túmulo ainda conforme eu me remexo não esqueço. Pessoas que não são libertas, né? Sempre vão carregar no coração uma raiz de amargura. É uma escolha. Exato. Eu decidi perdoar, né? Eu decidi liberar o perdão. E eu digo que a falta de perdão é que nem ferrugem. Eu cheguei a uma conclusão uma vez que olhando ferrugem no metal, eu cheguei à conclusão que a falta de perdão é que nem ferrugem. Ela vai corroendo aos poucos até destruir. Se não tratar, ela corrói até destruir. Irmãos, já passei do horário, mas para o último ponto, para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus quer nos dar, quer que nós alcancemos maturidade em meio às lutas e às dificuldades, e que tudo seja para a glória do Senhor. Né? É comum nós atribuirmos uma dificuldade a uma luta ao pecado. Nem tudo é pecado, irmãos. Nem tudo é pecado. Mas nós temos que entender que nós temos que glorificar o nome do Senhor. Senhor, o rapaz, se não me falha a memória, era um cego. Perguntaram para Jesus, quem é que pecou? Foi o pai, foi a mãe, foi ele? Né? Não. Essa enfermidade, esse problema era para a glória de Deus. Para que o nome de Deus fosse glorificado. Ah, mas fulano está passando por tal dificuldade porque está em pecado. Não é isso, irmãos. Tem coisas que são particular de Deus na nossa vida e nos levam a enfrentar certas dificuldades para o nosso crescimento, nosso amadurecimento e para a glória de Deus. Deus abençoe os irmãos. Pode falar. Isto.